Olá, galera do oitavo, buenos dias, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos com conteúdo novo hoje, tá bom? Um conteúdo novo, porém, ainda um conteúdo gramatical, tá certo? Um conteúdo gramatical. É um assunto, tá certo? É um assunto que a gente usa muito no nosso vocabulário, tá certo? Na nossa conversa, quando a gente vai escrever também a gente precisa muito usar. Porém, a gente não sabe direito, ao certo, as formas, a forma correta de se usar. Quando se usa um, quando se usa o outro. Eu estou falando de quê? Dos porquês, né? Os porquês da vida. Por que tanto porquê, né? Existem 4 tipos diferentes e hoje a gente vai aprender como usar cada um deles, em qual frase, em qual tipo de oração, o que um representa e o que o outro significa, dentro da língua espanhola, tá bom? Só um aviso importante, tá bom? Tudo isso que a gente vai ver nessa aula está dentro do que a RAI informa, apresenta. O que é a RAI? Real Academia Espanhola. Foi a RAI que criou a gramática da língua espanhola. Todos os países que têm o espanhol como língua oficial, eles têm como base a gramática da RAI, tá certo? Então, todas essas informações tá dentro do dicionário gramatical, tá bom? Então, vamos começar? Então, primeiro, vamos começar com o porquê junto com acento, ou seja, com la tilde, certo? Então, primeiro, el porquê junto com la tilde es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, tá? Causa, motivo ou razón. E ele, puesto que se trata de um substantivo, ele se necessita de um artículo, certo? Antes de si, tá certo? Como é um substantivo, ele necessita de um artículo, tá? O que quer dizer? Como ele é um substantivo, ele vai precisar de um artigo, certo? Antes dele, um artigo pessoal, tá bom? Exemplo, tá? Exemplo. No compreendo el porquê de tu actitud. O que é que está querendo explicar nessa frase? Uma razão, né? Ele não entende o porquê dele ter tomado aquela atitude, a razão, certo? Outro exemplo. Todo tiene su porquê. Ou seja, tudo se tem um motivo. Então, toda vez que a gente for usar em uma frase, que a gente for apresentar uma causa, um motivo ou uma razão, certo? A gente vai usar o porquê junto com acento, tá bom? Junto com acento. Olha os exemplos aí, né? No compreendo el porqué de la actitud. Todo tiene su porquê. Tá bom? Bom, então, já o porquê separado com acento, tá certo? Agora, porquê separado com acento, certo? Se trata de la sequência formada por la preposición por, certo? La preposición por y el interrogativo y exclamativo que, certo? La preposición por y el interrogativo y exclamativo que com la tilde, certo? E eles introduzem orações interrogativas e exclamativas, sejam diretas ou indiretas, tá bom? O que é uma preposição,
certo? O que é uma preposição? Preposição são duas palavras, né? São duas ou uma palavra que ela une as frases, certo? Que une as frases, tá bom? Então, por é uma preposição. O que quer dizer? Por é uma preposição. E que, com acento, ela é uma expressão interrogativa exclamativa. Então, o que quer dizer? Ele vai vir como pergunta ou uma resposta. Simples, tá bom? Como uma pergunta ou como uma resposta. Exemplo: ¿por qué no viniste ayer a la fiesta? Ó, uma pergunta, né? Interrogativa. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Por que você não veio para a festa ontem? Né? Uma pergunta. Aí pode dar uma possibilidade de resposta, né? Exclamativa. Porque calles mais bonitas paramos. Porque calles mais bonitas paramos. Exclamação, uma resposta, certo? Outra frase, certo? Outra frase. No compreendo por que te passas assim. No compreendo por que te passas assim. É uma frase que ela tem um sentido interrogativo e exclamativo. Porque às vezes, ao mesmo tempo que ele está querendo mostrar uma pergunta, fazer uma pergunta, ele, ao mesmo tempo ele está tentando respondê-la. Certo? Ó. Então, por que separado com tilde se usa em orações interrogativas e exclamativas, sejam diretas ou indiretas, certo? Então, eu coloquei os três exemplos, 2 diretos e 1 indireto, certo? E 1 indireto, que não, pelo sentido da oração a gente entende mais ou menos que pode ser uma pergunta, pode ser uma resposta, tá bom? Entendeu? Bom, gente, já o porquê, certo? O porquê junto, sem acento, certo? Porquê junto, sem o acento, certo? Ele se trata de uma conjunção, certo? Uma conjunção. E pode usar-se com dois valores, certo? Primeiro, certo? Ele se trata de uma conjunção. E o que é uma conjunção? É uma palavra que ela serve para conectar orações, certo? É uma palavra que ela serve para juntar duas orações, tá bom? Então, necessariamente, o porquê junto, sem acento, ele vai ter essa função de conjunção. Porém, no espanhol, a gente pode usar ele de duas formas, tá bom? Com duas formas específicas. Primeira, como conjunção casual, para introduzir orações subordinadas que expressam causas, certo? Que expressam causas. O que é oração subordinada? Certo? O que é oração subordinada? Ele vai servir como uma conjunção casual que ela vai introduzir orações subordinadas. O que é uma oração subordinada? É uma oração que a gente pode chamar de principal, a oração principal. Porém, ela é uma oração que ela necessita de um complemento, certo? Porque senão a informação ela fica perdida. Ela fica muitas vezes um pouco sem sentido. Exemplo, certo? Exemplo. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Certo? Porque não tinha ganas. Porque aí está servindo como uma conjunção de causa. Certo? No fui a la fiesta. É a oração principal. Certo? É a oração principal. Mas ela precisa de um complemento. Ela se vê na necessidade de ter um complemento. E o porquê ele vem para juntar com a outra oração. No tenía ganas. Então, não fui lá à festa. Fica um pouco sem sentido.
Ou então, não tinha ganas. Então, a gente junta as duas frases e essas duas frases ela necessitam de uma conjunção de causa, certo? No tenias ganas é a causa para ele não ter ido à festa. Então, porque ele vem com essa explicação, tá bom? Esse porquê junto, sem o acento. Porém, ele se pode usar também como encabeçamento de las respuestas, certo? Encabezamento de las respuestas, introducidas por la secuencia porque separado com tilde, certo? Entendido? Porque junto sin acento puede vir en el encabezamiento de las respuestas, pero con las secuencias que se inician con el porqué separado con tilde. Ejemplo, tá? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Uma pergunta, certo? Se é uma pergunta, se é uma oração interrogativa, se ela é uma frase interrogativa, ela se usa o porquê separado com acento. Aí eu vou responder. Porque no tenía ganas. Então, eu estou respondendo a pergunta. Então, o porquê já vem no início da resposta, certo? Mostrando também uma causa. Eu estou tentando dar uma causa à pergunta dentro da minha resposta. Porque eu não tinha dinheiro, certo? Porque eu não tinha dinheiro. Então, como se vem no início, ou seja, no encabeçamento, início da resposta, se usa junto, sem acento. Entenderam? Se utiliza dessas duas formas. O porquê junto, sem acento. Ele pode servir como uma conjunção de causa, certo? Dentro das orações subordinadas para expressar uma causa, certo? Para expressar uma causa. Ou então, ele pode vir também no início das frases exclamativas, quando se ouve uma pergunta, certo? Com a sequência porquê separado com acento, tá? A gente tem que lembrar dessas duas formas de usar, tá bom? Então, nós já vimos porquê junto com acento, né? Porquê separado com acento e porquê junto sem acento. Agora, a gente vai ver o porquê separado sem acento, tá? Porquê, como a gente usa, quais as formas. Então, porquê separado sem la tilde, ela se forma através da preposição por e o pronome relativo que, certo? O pronome relativo que se puede reemplazar por el cual y la cual, ou los cuales ou las quales. O que quer dizer? Preposição, certo? A preposição por. Preposição é aquela palavra, tá certo? Só fazendo uma referência. Preposição é aquela palavra que ela vai ligar, certo? Ela vai ligar dois elementos em uma frase. Ela liga dois elementos em uma frase. Então, por é uma preposição, tá certo? E pronome relativo, né? Pronome relativo, o pronome relativo que ele se refere a uma coisa que foi mencionada anteriormente, certo? Um termo que foi dito antes, uma ação que foi mostrada antes. Vamos para um exemplo, tá certo? Vamos para um exemplo. Mas, só para ficar mais claro. Então, a preposição por, certo? Mais o pronome relativo que, certo? Que eles podem substituir os termos
el cual ou la cual. Ou então, los cuales ou las cuales. Exemplo, vamos para um exemplo. Fueron varios los problemas porque fue eliminado del equipo. Tá? Ó, preposição. Por. Então, ele está juntando, né? Ele está juntando dois elementos. Quais são esses elementos? Que foram vários problemas que tiraram ele da equipe, né? E o que, né? O que ele serve como se fosse uma resposta do que foi dito anteriormente, certo? Como fosse uma resposta do que foi dito anteriormente. Quais foram os problemas, né? Quais foram esses problemas? Os problemas foram os que desencadearam para que ele saísse da equipe. Então, foram vários los problemas aí por el cual, por el cual foi eliminado del equipo. Tá vendo que pode substituir, né? Eu posso substituir o que por el cual ou los cuales. Fueron varios los problemas por los cuales foi eliminado del equipo. Porém, se a gente fosse colocar el qual ou los cuales, precisaria de uma vírgula, tá? Mas para não haver a necessidade dessa vírgula, se coloca o porquê, separado, sem acento, tá? Entendido? Então, como vocês puderam ver, cada porquê, certo? Cada porquê tem sua função e tem sua forma correta de ser usada, certo? Cada função, cada formazinha, em qual frase a gente se encaixa, o que ela substitui, qual o seu significado dentro da frase, certo? Então, como eu sempre digo a vocês, anotem essas informações no caderno, ele é um assunto, tá? É um assunto importante. Quando a gente vai trabalhar escrita, quando a gente vai trabalhar conversação praticamente do porquê fica do mesmo jeito, certo? É porque em qualquer hipótese. Mas na forma da escrita, interfere muito, tá? Quando a gente vai escrever, quando a gente vai passar para um papel alguma ideia, uma resposta, tá bom? Então, coloquem no caderno essas informações, tá certo? Essa semana não vamos ter atividade sobre esse assunto. Na próxima semana a gente dá continuidade, tá certo? E qualquer dúvida, mande mensagem, entre em contato, tá certo? Quem está ainda com as atividades atrasadas que não mandou, mande, tá bom? Beijo, até semana que vem.